Muito bem. Então, já que nas últimas aulas nós trabalhamos conceitos relativos ao conceito de matéria, às propriedades da matéria, a respeito dos estados físicos da matéria e das propriedades físicas da matéria, vimos também o conceito de substâncias, misturas e como elas se apresentam. Nada melhor agora do que fazer uma aula de exercícios. Então, como é que eu vou fazer? Eu vou colocar uma questão na tela para vocês. Eu vou ler essa questão com vocês. Logo em seguida, eu vou fazer alguns comentários e a gente responde a pergunta. Ok? Tudo bem? Então, vamos lá para a questão de número 1. Tomando como base os conhecimentos que você aprendeu na primeira aula, relacione a primeira coluna com a segunda coluna. Então, como nós vamos resolver? Então, na coluna da esquerda, ele colocou e enumerou 3 coisas. Então, ele enumerou o número 1, matéria, 2, corpo, 3, objeto. Nós vamos relacionar esses 3 conceitos que estão na coluna da esquerda com as afirmativas que estão na coluna da direita. Então, vamos ler cada afirmativa e vamos enumerar, tá? Logo em seguida. Então, leia comigo. Primeira afirmativa. É o corpo transformado pelo homem para atender às suas necessidades. Pense um pouquinho aí. Na primeira aula eu falei para vocês que existe uma relação entre matéria, corpo e objeto. Quem é que o homem construiu para atender a sua própria necessidade? Vamos lá? Segunda alternativa. É tudo aquilo que tem massa e ocupa lugar no espaço. Pensa um pouquinho. Afirmativa 3. Porção limitada da matéria. Pensa mais um pouquinho aí. Pensou? Já respondeu? Então vamos ver se o que você pensou e respondeu está correto. Olha aí. Então nós temos a sequência 3, 1, 2. Quem é o corpo transformado pelo homem para atender às suas necessidades? É quem? Objeto. Então, objeto é o corpo que foi transformado pelo homem para atender às suas necessidades. É tudo aquilo que tem massa e ocupa lugar no espaço. Quem é que tem massa e que ocupa lugar no espaço? Matéria. Tudo bem? E por último, quem é a porção limitada da matéria? É o corpo. Número 2. Então a sequência ficou 3, 1, 2. Tá tudo tranquilo, tudo certo? Pessoal, não esqueça, se você tiver alguma dúvida, alguma pergunta, você pode colocar a sua pergunta, a sua dúvida, lá na nossa sala do Classroom. Tudo bem? Não se esqueçam. Não deixe essa dúvida passar para frente. Questão de número 2. São propriedades gerais da matéria. Então aqui eu vou identificar nessa questão aqui qual é a alternativa que vai me dizer qual a alternativa que apresenta todas as propriedades gerais da matéria. Vamos ver? Letra A. Tato, olfato, ponto de fusão e volume. Alternativa B. Densidade, volume, extensão e dureza. Letra C. Densidade, dureza, compressibilidade e elasticidade. E a alternativa D. Volume, compressibilidade, elasticidade e impenetrabilidade. Pensa um pouquinho. Responda. Conseguiu responder? Se você não conseguiu, pausa o vídeo um pouquinho, pensa um pouquinho. Se você quiser voltar nas outras aulas, volte, dê uma olhadinha se você tiver alguma dúvida. Se você já conseguiu, então vamos para frente e vamos ver se você acertou a esta questão. Vamos lá? Olha aí, a alternativa correta é a letra D. Volume,
compressibilidade, elasticidade e impenetrabilidade. Professor, o que as outras três alternativas têm de errado? Vamos ver? Alternativa A, ele falou de tato, olfato, ponto de fusão e volume. Vamos observar o que está errado? Tato e olfato são propriedades chamadas de propriedades organolépticas, né? Aquelas propriedades que são identificadas pelos sentidos do corpo humano, daqueles 5 sentidos que eu falei para vocês, tá? Ponto de fusão. Ponto de fusão é uma propriedade específica da matéria. É algo que é característico de um material próprio. Lembra disso? E o volume é uma propriedade geral da matéria. Então, dessas aí, na letra A, é a única que está correta, é o volume. Então, como só tem ela de certo, as outras alternativas estão erradas, então a alternativa A passa a ser uma alternativa errada. Letra B. Densidade, volume, extensão e dureza. Vamos analisar aqui. Densidade. A densidade é a relação que existe entre massa e volume. Densidade é uma propriedade que é geral, ou seja, todas as matérias, todas as substâncias têm a mesma característica. Será que elas afundam e boiam todas na mesma igualdade? Não. A densidade é uma propriedade específica da matéria. Ou seja, cada material, cada matéria, cada substância tem sua própria densidade. Lembra aquela brincadeirinha do afunda ou boia? Por que a substância afunda? Por que a matéria afunda? Por que ela boia? Tá? Volume, nós vimos na questão anterior que é uma propriedade geral. Tá correto. Extensão é. Extensão é. Extensão nada mais é do que volume. Tudo bem? Dureza é uma propriedade específica ou uma propriedade geral? Nós vimos na última aula que dureza nada mais é a capacidade de um material riscar um objeto. Se ele risca um objeto, significa dizer que ele é mais duro, que ele é mais resistente. Se ele é riscado, ele é menos resistente, ele é mais suscetível a danos. Então, é uma propriedade que todas as matérias têm iguais, ou tem matérias que são mais duras, ou matérias que são menos resistentes. Então, dureza é uma propriedade específica. Então, eu já vou desconsiderar a alternativa B. E por que a C está errada? Vamos lá? Densidade, dureza, compressibilidade e elasticidade. Vamos ver? Densidade nós vimos que é uma propriedade específica, tá? Dureza também. Compressibilidade é o que, professor? Compressibilidade é a capacidade que a matéria tem de ser comprimida, que ela tem de ser diminuída o seu tamanho. E a elasticidade é a tendência que a matéria tem de ser esticada, diminuída e retornar ao seu tamanho original. Então, compressibilidade e elasticidade, elas são propriedades gerais da matéria. Então, essas duas estão corretas, mas densidade e dureza não, que são propriedades específicas. Então, a alternativa correta é, letra D, volume, compressibilidade, elasticidade e impenetrabilidade. Tá? Ok? Vamos para a próxima questão, questão de número 3. Olha o que ele colocou aí para você. Complete o esquema abaixo. Em uma das aulas, eu coloquei para vocês um esquema bem detalhado das 3 mudanças de estados físicos, dos estados físicos da matéria e as suas mudanças. Tá? Existem 3 estados físicos: sólido, líquido e gasoso. Em resumo, sólido é um estado físico onde eu tenho pouca energia, é um estado físico onde eu tenho pouca movimentação ou pouca agitação entre as moléculas. Tudo bem? No estado líquido eu tenho um pouco mais de agitação dessas moléculas em relação ao estado sólido. Elas têm um pouco mais de energia. Tudo bem?
Diferente do estado gasoso, que eu tenho o quê? Mais energia e eu tenho um choque entre essas moléculas, mais espaço entre elas. Isso significa dizer que esses três estados físicos estão variando de acordo com o quê? Com o grau de agitação das moléculas. No estado gasoso eu tenho mais agitação, no estado sólido eu tenho menos agitação. Então, se eu aumento a mudança de estado físico, se eu aumento a temperatura, eu aumento o grau de agitação das moléculas. Se eu diminuo a temperatura, eu diminuo o grau de agitação das moléculas. Então, olha só, na questão a gente deu 3 quadradinhos. Quadradinho 1, que é o do sólido, quadradinho 2, que é o do líquido, quadradinho 3, que é do gasoso, e ele colocou 4 setinhas para vocês. Então, ele quer que você complete esse esquema identificando qual é a mudança de estado físico presente na letra A, qual que é a que está representada pela letra B, qual está sendo representada pela letra C e qual está sendo representada pela letra D. Observe sempre o sentido da setinha. Se a setinha está indo da esquerda para a direita, significa dizer que estou aumentando a temperatura. Se estou indo da direita para a esquerda, significa dizer que eu estou fazendo o quê? Diminuindo a temperatura. Vamos ver? Qual é a mudança presente no estado A? Qual que é a mudança de estado físico representada na letra B? Qual que está representada na letra C? Qual que está sendo representado na letra D? Vamos ver? Pensou um pouco? Vamos ver se bate com a resposta que você anotou aí no seu papel, no seu caderno. Olha aí, letra A, solidificação. Por que é solidificação? Estou passando do estado líquido para o estado sólido, ou seja, estou diminuindo a temperatura. Eu vou transformar um líquido em sólido. Então, a mudança é chamada de solidificação. Letra B, condensação ou liquefação ou liquefação. É a mudança do estado gasoso para o estado líquido. Lembra lá da panela de arroz que eu falei para você, que quando você vai observar o arroz lá na panela e você tira a tampa, o vapor de água ele se resfria, ele se condensa, ele deixa de ser vapor e volta para o estado líquido. Por quê? Houve um choque de temperatura entre a temperatura ambiente da cozinha e a alta temperatura da panela. Como a temperatura do ambiente da cozinha é mais fria que do interior da panela, o que acontece? Esse vapor ele se liquefaz, ele se condensa. Tudo bem? Letra C, fusão. Na fusão nós temos então a mudança do estado sólido para o estado líquido. Tudo bem? Eu aumento a temperatura, eu aumento o grau de agitação das moléculas. No estado sólido eu tenho pouca energia, pouca movimentação, pouca agitação. No estado líquido eu tenho um pouco mais de agitação. Por quê? Porque eu aumentei a temperatura, eu aumentei o grau de agitação das moléculas. Tudo bem? E na letra D é a mesma coisa. Eu vou aumentar um pouco mais nesse grau de agitação. Eu vou transformar a matéria do estado líquido para o estado gasoso. Tudo bem, pessoal? Sim ou não? Questão de número 4. Na questão de número 4 diz bem assim. É uma substância simples. Ele quer saber qual dessas 4 alternativas é identificado uma substância simples. Lembra do que é substância simples? Se você não lembra, dá uma voltada lá na nossa aulazinha lá anterior. Lembra do que é substância composta? Se você não lembra, volta novamente. Tudo bem? Vamos analisar caso a caso. Molécula de água H2O. O H2O é uma substância simples ou composta? Letra B. Molécula de nitrogênio N2. É uma molécula simples, uma substância simples ou uma substância composta? Água e óleo é uma substância simples ou composta? Letra D. Água e sal dissolvido é uma substância simples ou composta? É uma mistura ou não? Vamos observar. Olha aí, resposta correta.
Letra B, molécula de nitrogênio N2. Vamos analisar por que as outras estão erradas. Ele falou assim, molécula de água, H2O. Ora, eu falei para vocês na última aula que a molécula de água é uma substância composta. Por quê? Porque eu tenho dois elementos químicos juntos. Eu tenho duas moléculas de hidrogênio, ou seja, H mais H, e uma molécula e um átomo, né, de oxigênio. Eu tenho dois átomos de hidrogênio, H2, mais um de oxigênio, O, formando a molécula de água. Tudo bem? Letra C, por que a letra C está errada? E daí eu vou emendar também na letra D, água e sal dissolvido. Por que essas duas não são substâncias simples? Olha, eu tenho água, que é uma substância, e a gente falou que a água é uma substância composta, H2O, e o óleo, que é uma outra substância. E água e sal também são duas substâncias diferentes. Água, H2O, e sal, NaCl. Então eu tenho aqui substâncias diferentes. Quando eu junto substâncias diferentes, eu vou formar o quê? Não uma substância, sim uma mistura. Por isso que a letra C e a letra D não estão corretas. Tudo bem? E para fechar, questão de número 5. A questão de número 5 diz bem assim. Marca a alternativa que apresenta apenas uma substância composta. Observe bem atentamente a alternativa A, gás hélio, HE, gás oxigênio, O2, fósforo, P4 e enxofre, que não dá para ver, S8. Letra B, gás hélio, HE, gás oxigênio, O2, gás ozônio, O3 e fósforo, P4. Observe atentamente. E letra C, nós temos aí o gás cianídrico, HCN, e embaixo a água, H2O. Observe atentamente a cor das bolinhas que cada item apresenta. Observou? Vamos observar então se a resposta que você indicou está correta. Vamos lá? Olha aí, a resposta correta é a letra C. Gás cianídrico, HCN, e água, H2O. Por que a letra C está correta? Bom, porque H2O, que é água, nós temos dois átomos de hidrogênio, H2, e mais um átomo de oxigênio, O. Então forma H2O. E o gás cianídrico, professor? Eu tenho três átomos de elementos químicos diferentes. Então, eu tenho um átomo de hidrogênio, que é representado pela bolinha roxa, um átomo de oxigênio, que é formado pela bolinha preta, e um átomo de nitrogênio, que é representado pela bolinha amarela. Tudo bem? Então a letra C é a resposta correta. Por que a letra A e a letra B estão erradas? A letra A e letra B estão erradas, por quê? Porque nós temos elementos simples. Lembra que eu falei para vocês que quando eu tenho um elemento simples, a característica de um átomo e o outro átomo que está perto dele ou está junto dele tem características iguais. Então, se o átomo ele está pintado com uma cor e o outro que está perto dele tem uma cor igual, significa dizer que é uma molécula de uma substância simples e não de uma substância composta. Por isso que a letra A e a letra B estão erradas. Então, pessoal, gostaram da aula? Se você tiver alguma dúvida, se você tiver alguma colocação, não se esqueçam, entre na nossa sala do Google Classroom, faça seu comentário. Não deixe, pessoal, de ver o seu mural, não deixe de ver a aba das atividades, tá? Então, frequentemente, nosso contato vai ser pela Classroom. Então, fique atento ao seu mural de atividades, veja se tem alguma coisa, se eu postei algum vídeo naquele dia. Lembrando que, pessoal, essas aulas serão disponibilizadas toda segunda e toda sexta-feira. Tudo bem? Então, um grande abraço a todos, bons estudos e até a próxima.